O fenômeno espírita. Gabriel Delany, 1896. Prefácio. O Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles que impropriamente têm sido chamados mortos. Há quase meio século foram empreendidas as primeiras investigações sobre esse assunto. Homens de ciência da mais alta notoriedade consagraram longos anos de estudos para certificar os fatos que formam a base dessa doutrina, e foram unânimes em afirmar a autenticidade dos fenômenos que pareciam produto da superstição e do fanatismo. Na França, conheciam-se imperfeitamente essas pesquisas, de sorte que, aos olhos do grande público, o espiritismo não passava de farsa de mesas girantes. Contudo, o tempo desempenhou o seu papel, e essa doutrina apresenta hoje ao experimentador imparcial uma série de experiências rigorosas, metodicamente conduzidas, que provam, com segurança, a sobrevivência do eu humano à desagregação corporal. São esses fatos que queremos expor, a fim de que eles implantem em todas as consciências a convicção da imortalidade, não mais baseada somente na fé ou no raciocínio, mas solidamente firmada na ciência e no seu método severo e positivo. A geração atual está fatigada de especulações metafísicas, recusa crer naquilo que não está absolutamente demonstrado, e se o movimento espírita, que já conta milhões de adeptos no mundo inteiro, não ocupou ainda o primeiro lugar, deve-se isso a que seus adeptos negligenciaram, até então, por sob os olhos do público fatos bem averiguados. A maior parte das publicações periódicas contém comunicações de espíritos, as quais podem ser interessantes sob certos pontos de vista. Todavia, como sua autenticidade não está absolutamente provada, não produzem o efeito desejado. As obras francesas aparecidas desde Allan Kardec sobre esse assunto são repetições, com exceção dos livros de Eugène Nuss, Louis Gardy e Dr. Gibier, ou, então, não apresentam originalidade alguma sobre a questão, de modo que o movimento tem sido retardado. É preciso que se lhe dê novo impulso. Para tal, é mister caminhar com o século e saber curvar-se às necessidades da época. O materialismo triunfa por toda parte, mas já se pressente ser de pouca duração o seu reinado, basta servirmos-nos de suas próprias armas e combatê-lo em seu próprio terreno. A escola positivista encerra-se na experimentação, imitemo-la, nenhuma necessidade temos de apelar para outros métodos, porque os fatos são obstinados, como diz o sábio Alfred Russel Wallace, e deles não é fácil desembaraçar-se. Em vez de apresentar aos incrédulos toda a doutrina formulada pelos espíritos e codificada por Allan Kardec, demos-lhes, simplesmente, a ler os trabalhos de mestres como Robert Hare, Crookes, Wallace, Oshon, Zoller, Absakoff, pois que não poderão recusar os testemunhos desses grandes homens, que são, por títulos diversos, sumidades intelectuais no vasto domínio das ciências. Não esqueçamos que Crookes fez a física dar um passo gigantesco com a demonstração do estado radiante. Wallace é, com certeza, neste momento, o primeiro naturalista do mundo, pois, ao mesmo tempo que Darwin, achou e formulou a lei da evolução. Os trabalhos de Zollner, em astronomia, são universalmente conhecidos, os de Fechner, sobre sensibilidade, são ensinados em toda parte, e quanto aos professores Mapes e Robert Hare, temos a dizer que eles gozam de indiscutível autoridade na América do Norte. Eis aí os principais campeões do espiritismo, mas o leitor encontrará, no fim deste volume, uma lista de numerosas notabilidades que afirmam categoricamente a realidade dos seus fenômenos. É tempo de reagir contra os bonzos oficiais que tentam abafar as verdades novas, afetando uma desdenhosa indiferença.
Se temos respeito e admiração pela ciência sem prevenções, a que imparcialmente encara todos os fenômenos, estuda-os e explica-os friamente, fornecendo boas razões, também nos sentimos cheios de indignação contra a falsa ciência, rebelde a todas as novidades, encerrada em convicções adquiridas e crendo, orgulhosamente, ter atingido a meta do saber humano. Foram homens desta classe, diremos como Wallace, que fizeram oposição a Galileu, a Harvey, a Jenner. Foram esses ridículos teimosos que repeliram a maravilhosa teoria das ondulações luminosas de Young, que zombaram de Stephenson, quando este quis fazer correr locomotivas sobre as linhas férreas de Liverpool e Manchester. Atiraram todos os sarcasmos possíveis contra a iluminação a gás, e repeliram Arago no próprio seio da academia, quando este quis discutir a telegrafia, seres ignaros que classificaram o magnetismo como embuste e charlatanice, e que, ainda ultimamente, qualificaram de grande peta a descoberta do telefone. Não foi por vão prazer de mostrar quanto o espírito humano, mesmo nas classes mais esclarecidas, está sujeito ao erro, que citamos alguns dos mais frisantes exemplos de obstinação nas corporações sábias e o seu horror pelas novidades. Nosso intuito é suscitar um sério movimento em prol dessas investigações, que têm considerável alcance, tanto no domínio material quanto no domínio psicológico. Se realmente a alma não morre e pode agir sobre a matéria, achamo-nos em face de forças desconhecidas, cujo estudo é interessante. Pela mesma forma verificaremos modos novos de energia, que podem conduzir-nos a resultados grandiosos. O mesmo sucede com a personalidade, que, conservando-se depois da morte, nos pôs em presença de um outro problema, a produção do pensamento sem os órgãos materiais do cérebro. Deixemos de parte os rotineiros obstinadamente encerrados em seus sistemas, abramos bem os nossos olhos quando homens probos, sábios e imparciais nos falem de recentes descobertas, e fechemos os ouvidos ao alarido de todos os eunucos do pensamento, impotentes para saírem da órbita das ideias preconcebidas. Diremos, como um sábio que não teme desviar-se dos caminhos trilhados, o Sr. Charles Richet, que uma boa e completa experiência vale por 100 observações, e acrescentaremos: vale 10.000 negações, ainda mesmo quando essas negações emanassem de sumidades da maior notoriedade, se estas não se dignassem repetir as experiências e demonstrar-lhes a falsidade. Este simples resumo não tem outras pretensões além da de expor aos olhos do público as experiências feitas por homens eminentes, por mestres nesta arte tão difícil da observação exata. Resultará disso a prova evidente da imortalidade do ser pensante, porque ela afirmar-se-á cada vez mais nítida, cada vez mais evidente, à medida que se desenvolver o magnífico encadeamento dos fenômenos, desde o movimento das mesas até as aparições visíveis, tangíveis e fotografadas dos espíritos. Tal é o nosso fim escrevendo esta pequena obra de propaganda. Depois de um histórico sucinto das origens do Espiritismo, passaremos em revista os trabalhos dos sábios, salientando o que eles têm de convincente e incontestável. Em seguida, consagraremos um capítulo à exposição dos métodos pelos quais se podem evocar os espíritos. Enfim, terminaremos pelas consequências filosóficas que resultam dessas pesquisas. Esperamos que este demonstrativo consciencioso e imparcial produza a convicção no espírito de todos os que souberem desprender-se dos preconceitos vulgares e das ideias preconcebidas, para friamente encararem esta ciência nova, cujos frutos são muito importantes para a humanidade. É em nome do livre pensamento que convidamos os investigadores a se ocuparem com os nossos trabalhos, é com instância que lhes pedimos não repelirem sem exame esses fatos, tão novos e tão imperfeitamente conhecidos, pois estamos persuadidos de que a luz brilhará a seus olhos, como brilhou para os homens de boa fé que, há 50 anos,
Quiseram estudar os problemas do além, tão perturbadores e tão misteriosos antes dessas descobertas. Gabriel Delany. Parte 1. Histórico. Capítulo 1. A Antiguidade. O Espiritismo é tão velho quanto o mundo. Provas tiradas dos Vedas. A iniciação antiga. Fenômenos de evocação entre os egípcios e entre os hebreus. Na Grécia, as pitonisas. As mesas giratórias entre os romanos. As feiticeiras da Idade Média. Perpetuidade da tradição através dos séculos. As crenças na imortalidade da alma e nas comunicações entre os vivos e os mortos eram gerais entre os povos da antiguidade. Mas, ao contrário do que acontece hoje, as práticas pelas quais se conseguia entrar em relação com as almas desencarnadas eram o apanágio exclusivo dos padres, que tinham cuidadosamente monopolizado essas cerimônias, não só para fazerem delas uma renda lucrativa e manterem o povo em absoluta ignorância quanto ao verdadeiro estado da alma depois da morte, como também para revestirem, a seus olhos, um caráter sagrado. Pois que só eles podiam revelar os segredos da morte. Encontramos nos mais antigos arquivos religiosos a prova do que avançamos. Os anais de todas as nações mostram que, desde épocas remotíssimas da história, a evocação dos espíritos era praticada por certos homens que tinham feito disso uma especialidade. O mais antigo código religioso que se conhece, os Vedas, aparecido milhares de anos antes de Jesus Cristo, afirma a existência dos espíritos. Eis como o grande legislador Manu se exprime a respeito: os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes, convidados para cerimônias em comemoração dos mortos, sob uma forma aérea, seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. 1. Início da nota do redator. 1. Manu, Slokas, 187, 188 e 189. Fim da nota do redator. Um outro autor hindu declara, muito tempo antes de se despojarem do envoltório mortal, as almas que só praticaram o bem como as que habitam o corpo dos sannyasis e dos vanaprastha, anacoretas e cenobitas, adquirem a faculdade de conversar com as almas que as precederam no Zuarga, é sinal que, para essas almas, a série de suas transmigrações sobre a Terra terminou. 2. Início da nota do redator. 2. Texto do antigo Bhagavata, citado no prêmio do Agrauchada Farikai. Fim da nota do redator. Desde tempos imemoriais, os padres iniciados nos mistérios preparam indivíduos chamados faquires para a evocação dos espíritos e para a obtenção dos mais notáveis fenômenos do magnetismo. Louis Jacoliot, em sua obra L'Espiritisme dans le monde, expõe amplamente a teoria dos hindus sobre os pitris, isto é, espíritos que vivem no espaço depois da morte do corpo. Resulta das investigações desse autor que o segredo da evocação era reservado àqueles que pudessem ter 40 anos de noviciado e obediência passiva. A iniciação comportava 3 graus. No primeiro, eram formados todos os brahmanes do culto vulgar e os ecônomos dos pagodes encarregados de explorar a credulidade da multidão. Ensinava-se-lhes a comentar os 3 primeiros livros dos Vedas, a dirigir as cerimônias e a cumprir os sacrifícios. Os brahmanes do primeiro grau estavam em comunicação constante com o povo, eram seus diretores imediatos. O segundo grau era composto dos exorcistas, adivinhos, profetas evocadores de espíritos que, em certos momentos difíceis, eram encarregados de atuar sobre a imaginação das massas, por meio de fenômenos sobrenaturais. Eles liam e comentavam o Atharva Veda, repositório de conjurações mágicas. No terceiro grau, os brahmanes não tinham mais relações diretas com a multidão, o estudo de todas as forças físicas e naturais do universo era a sua única ocupação e, quando se manifestavam exteriormente, faziam-no sempre por meio de fenômenos aterrorizadores, e de longe. Desde tempos imemoriais,
O povo da China entrega-se à evocação dos espíritos dos avoengos. O missionário Wu refere grande número de experiências, cujo fim era a comunicação dos vivos com os mortos, sendo que, em nossos dias, essas práticas estão ainda em uso em todas as classes da sociedade. Com o tempo e em consequência das guerras que forçaram parte da população hindu a emigrar, o segredo das evocações espalhou-se em toda a Ásia, encontrando-se ainda entre os egípcios e entre os hebreus a tradição que veio da Índia. Todos os historiadores estão de acordo em atribuir aos padres do Antigo Egito poderes que pareciam sobrenaturais e misteriosos. Os magos dos faraós realizavam esses prodígios que são referidos na Bíblia, mas, deixando de parte o que pode haver de legendário nessas narrações, é bem certo que eles evocavam os mortos, pois Moisés, seu discípulo, proibiu formalmente que os hebreus se entregassem a essas práticas, que entre nós ninguém use de sortilégio e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade. 3. Início da nota do redator. 3. Deuteronômio. Fim da nota do redator. A despeito dessa proibição, vemos Saul ir consultar a pitonisa de Endor, por seu intermédio, comunicar-se com a sombra de Samuel. É o que em nossos dias denomina-se materialização. Veremos, mais adiante, como se podem obter essas manifestações superiores. Apesar da proibição de Moisés, houve sempre investigadores que foram tentados por essas evocações misteriosas, instituíam uma doutrina secreta a que chamavam Cabala, mas cercando-se de precauções e fazendo o adepto jurar inviolável segredo para o vulgo. Qualquer pessoa que, diz o Talmud, sendo instruída nesse segredo, a evocação dos mortos, o guarda com vigilância em um coração puro pode contar com o amor de Deus e o favor dos homens, seu nome inspira respeito, sua ciência não teme o ouvido, e torna-se ele herdeiro de dois mundos, aquele em que vivemos agora e o mundo futuro. Na Grécia, a crença nas evocações era geral. Todos os templos possuíam mulheres chamadas pitonisas, encarregadas de proferir oráculos, evocando os deuses, mas, às vezes, o consultante queria, ele próprio, ver e falar a sombra desejada e, como na Judéia, conseguia-se pô-lo em comunicação com o ser ao qual desejava interrogar. Homero, na Odisseia, descreve, minuciosamente, por meio de que cerimônias Ulisses pôde conversar com a sombra do divino Tiresias. Este caso não é isolado, tais práticas eram frequentemente empregadas por aqueles que desejavam entrar em relação com as almas dos parentes ou amigos que tinham perdido. Apolônio de Tiana, sábio filósofo pitagórico e taumaturgo de grande poder, possuía vastos conhecimentos referentes às ciências ocultas. Em sua vida a abundância de fatos extraordinários, ele acreditava firmemente nos espíritos e em suas comunicações com os encarnados. As sibilas romanas, evocando os mortos, interrogando os espíritos, são continuamente consultadas pelos generais, e nenhuma empresa importante foi decidida sem se receber previamente aviso dessas sacerdotisas. Na Itália sucede o mesmo que na Índia, no Egito e entre os hebreus. O privilégio de evocar os espíritos, primitivamente reservado aos membros da classe sacerdotal, espalhou-se pouco a pouco entre o povo e, se crermos em Tertuliano, o espiritismo era exercido entre os antigos pelos mesmos meios que, hoje, entre nós. Se é dado, diz ele, aos magos fazer aparecer fantasmas, evocar as almas dos mortos, poder forçar a boca das crianças a proferir oráculos, se eles realizam um grande número de milagres, se explicam sonhos, se têm as suas ordens espíritos mensageiros e demônios, em virtude dos quais as mesas que profetizam são um fato vulgar, com que redobrado zelo esses espíritos poderosos não se esforçarão por fazer em próprio proveito o que eles fazem em serviço de outrem. 4. Início da nota do redator. 4. Tertuliano, Apologética, 23. Fim da nota do redator.
Em apoio das afirmações de Tertuliano, pode-se citar uma passagem de Amiano Marcelino sobre Patrício Hilário, levados perante o tribunal romano por crime de magia, acusação esta de que eles se defenderam referindo que tinham fabricado, com pedaços de loureiro, uma mesinha, mensulam, sobre a qual colocaram uma bacia circular feita de vários metais, tendo um alfabeto gravado nas bordas. Em seguida, um homem vestido de linho, depois de ter recitado uma fórmula e feito uma evocação ao deus da profecia, tinha suspendido por cima da bacia um anel preso a um fio de linho muito fino e consagrado por meios misteriosos. O anel, saltando sucessivamente, mas sem confusão, sobre várias letras gravadas, e parando sobre cada uma, formava versos perfeitamente regulares, em resposta às questões propostas. Hilário acrescentou. Um dia, ele tinha perguntado quem sucederia ao imperador atual, e o anel, designando as letras, deu a sílaba, teu. Nada mais inquiriram, persuadidos de que se tratava da palavra Teodoro. Os fatos, diz Amiano Marcelino, desmentiram os magos, mais tarde, porém não a predição, porque esta foi Teodósio. A interdição de evocar os mortos, que vemos estabelecida por Moisés, foi geral na antiguidade. O poder teocrático e o poder civil estavam muito intimamente ligados para que esta prescrição fosse severamente observada. Não convinha que as almas dos mortos viessem contradizer o ensinamento oficial dos padres e lançar a perturbação entre os homens, fazendo-os conhecer a verdade. A Igreja Católica, mais do que qualquer outra, tinha necessidade de combater essas práticas, para si detestáveis, e, portanto, durante a Idade Média, milhares de vítimas foram queimadas sem piedade, sob o nome de feiticeiros e mágicos, por terem evocado os espíritos. Que sombria época essa em que os Bondin, os Delancre, os Del Rio assanhavam-se sobre as carnes palpitantes das vítimas para encontrarem o vestígio do diabo. Quantos miseráveis alucinados pereceram no meio das torturas, cuja narração causa arrepios de horror e desgosto, e isto para a maior glória de um Deus de amor e de misericórdia. A heróica e casta figura de Joana d'Arc, a grande Lorena, mostra como as comunicações com os espíritos podem dar resultados tão grandiosos quanto inesperados. A história dessa pastora expulsando o estrangeiro de seu país, guiada pelas potências espirituais, pareceria maravilhosa ficção, se a história não a tivesse recolhido sob seu palio inatacável. Apesar de todas as perseguições, a tradição conservou-se, é possível segui-la na história com os nomes de Paracelso, Cornelius Agripa, Zoedenborg, Jacob Beme, Martínez Pascalis, Conde de Saint-Germain, Saint-Martin, etc. Às vezes, as manifestações eram públicas e atingiam desenvolvimento extraordinário. Não é sem terror que se leem as narrações relativas aos possessos de Loudun, os fatos estranhos atribuídos aos convulsionários de Cevenas e aos visionários do cemitério de Saint-Médard, mas essa demonstração levar-nos-ia muito longe. É suficiente termos demonstrado que, em todos os tempos, a evocação dos mortos foi praticada universalmente, que todos esses fenômenos, na realidade, são tão velhos quanto o mundo. Chegamos agora, por conseguinte, ao estudo do movimento espírita contemporâneo e vamos mostrar a importância considerável que ele conquistou em nossa época.